Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Caminhão tomba na pista e 2 pessoas ficam feridas em acidente próximo a Rio Paranaíba. Caminhoneiros comemoram o congelamento do ICMS sobre o diesel em Minas, mas dizem que não é suficiente. Preços do diesel e da gasolina são reajustados de novo. Baratas, escorpiões e ratos. Moradores reclamam de casas abandonadas próximo ao shopping. Empresa terceirizada vai receber mais de 1.600.000 da Prefeitura de Patos de Minas para consertar estradas rurais. Corpo de homem que se afogou do Rio Paranaíba é encontrado pelo Corpo de Bombeiros. Câncer de mama, mastectomia faz parte do tratamento e cirurgia plástica aprimora o procedimento de reconstrução. Vacina atrasada. 4.000 moradores de Patos de Minas não foram tomar a segunda dose contra a Covid. Iniciada a primeira Copa Patos de Minas de carabina, pistola, rifle e revólver. Depois de reportagem, Patense consegue ajuda e agradece. Tem ainda a análise da notícia e muito mais informações a partir de agora no NTV News. Depois da paralisação dos caminhoneiros na semana passada, o governador Romeu Zema decidiu congelar o ICMS em Minas Gerais. A categoria comemorou a decisão, entretanto, pede a diminuição da alíquota para que, de fato, possa atender a reivindicação dos trabalhadores. Além do valor do ICMS, os tanqueiros também cruzaram os braços em protesto ao alto valor do diesel e do valor do frete. Mas 39 horas depois do anúncio do movimento grevista, os caminhoneiros voltaram a circular. Nesta segunda-feira, o governador Romeu Zema publicou na rede social que decidiu congelar o valor do ICMS em Minas Gerais. O imposto sobre circulação de mercadorias e serviços é um dos que incidem sobre o preço dos combustíveis em todos os estados e é de responsabilidade dos governos estaduais. De acordo com o Sinditanque, a iniciativa é importante, mas ineficiente. Eles pedem que o ICMS sobre o diesel recue de 15% para 12% em Minas Gerais. A medida somente não resolve o problema das altas dos combustíveis, pois nós precisamos que o governador tenha a sensibilidade de reduzir as alíquotas de ICMS dos combustíveis, pois hoje o óleo diesel tem uma das alíquotas mais altas da região sudeste. Casas abandonadas na Travessa Zequinha Alves, em Patos de Minas, têm provocado transtornos para a vizinhança. É que desses imóveis surgem muitos ratos, baratas e até escorpiões. E nos últimos 3 meses, tem provocado transtornos aos moradores da Travessa Zequinha Alves. Devido ao abandono, animais peçonhentos têm surgido e tirado o sossego de quem reside no local. Esta moradora alega que o apartamento foi invadido por um rato nos últimos dias e relata sobre os principais problemas enfrentados. Eles compraram os imóveis da rua, algumas casas, ainda tem casa com pessoas morando aqui, e os apartamentos. E essas casas pré-demolidas estão juntando animais como ratos, escorpiões e baratas, e esses animais estão invadindo a casa de onde a gente mora, nos prédios, nas casas, que ainda tem pessoas que não saíram, e a gente está preocupado com a questão da saúde. O mato alto crescendo pelas casas e ruas e os entulhos que provocam o surgimento dos animais são apenas algumas das preocupações. Outro problema é que o fato de as casas estarem vazias no centro da cidade faz com que elas sejam utilizadas por pessoas desconhecidas. Então a gente está preocupado com isso. A gente tentou entrar em contato com os responsáveis dos imóveis. Eles falaram que vão ter a demolição, mas ainda não aconteceu. Já tem uns 3 meses mais ou menos isso. E a gente está preocupado também com a questão da segurança, porque a rua deixou de ter segurança. Tem pessoas fazendo aqui de banheiros. À noite, como ficou muito escuro e muito vazio, conta com a entrada e a saída de pessoas desconhecidas aqui. Então a gente está preocupada com a situação da saúde devido aos animais e da segurança devido às casas estarem abandonadas. A gente espera que os responsáveis pela aquisição das casas possam dar um respaldo para nós, porque a gente está muito preocupado em questão da saúde e da segurança, como eu havia falado, e para que isso não traga mais problemas nas ruas vizinhas. A gente está no centro da cidade e isso pode gerar um problema enorme para outros moradores e para os estabelecimentos que estão aqui no centro.
Pois é, essas casas pertencem ao Pátio Central Shopping. O jornalismo da NTV entrou em contato com a assessoria, que informou por meio de nota que os imóveis foram adquiridos para o projeto de expansão e que ainda não foram aí demolidos porque faltam alguns documentos exigidos pela prefeitura. O texto diz ainda que o shopping não tinha conhecimento sobre a existência de animais peçonhentos, mas se comprometeram a limpar o local e cercar os imóveis para a segurança dos vizinhos. O jornalismo da NTV exibiu cenas flagradas por um telespectador de um caminhão ao lado do presídio de Patos de Minas e dissemos que havia descarte de esgoto. O odor insuportável provoca mal-estar em detentos e servidores, como dor de cabeça e enjoo. O jornalismo da NTV entrou em contato com a empresa responsável. Em nota, a Copasa explicou que o procedimento mostrado nas imagens é rotineiro e, na verdade, consiste na retirada e transporte de esgoto de instituições não conectadas a redes coletoras da companhia até as redes de esgotamento na estação de tratamento. Portanto, não existe aí nenhuma irregularidade no processo, segundo informou a Copasa. A seguir, a gente mostra que a empresa terceirizada vai receber mais de R$ 1.600.000 da Prefeitura de Patos de Minas para consertar estradas rurais. E câncer de mama, mastectomia, faz parte do tratamento e cirurgia plástica aprimora procedimentos para a reconstrução. Não é de hoje que moradores e pessoas que precisam transitar pelas estradas rurais de Patos de Minas pedem melhorias nas vias. Na seca ou na chuva, há problemas. Com a falta de efetivo, a Prefeitura de Patos de Minas contratou uma empresa para fazer o conserto, no valor de mais de R$ 1.600.000. Segundo moradores de Bom Sucesso, um dos locais mais afetados por problemas nas vias rurais, a situação crítica das estradas não é só registrada apenas na via que liga Bom Sucesso à BR-365, mas também nos distritos e comunidades de Major Porto, Serra da Quina, Santa Maria, Horizonte Alegre e Palmital. Há registro também de pontes sem condições de trafegabilidade nesses locais, colocando até mesmo em risco a integridade física dos usuários. As reclamações são grandes, né? Não só da região de Bom Sucesso, eu acho que ali na região leste ali, a gente envolve ali Santa Maria, Serra da Quina, Major Porto, Horizonte Alegre, Palmital. É uma região grande que está muito delimitada, principalmente uns pontos críticos. E as reclamações são grandes, não só por parte de estrada, né, ponte, mata-burro. Nós temos pontes aí que está cruel, colocando em risco a integridade física dos usuários. Para tentar resolver os problemas, como excesso de poeira e atoleiros, é preciso de trabalho preventivo, por meio de patrulha de equipamentos. Esse trabalho é um trabalho que teria que ser feito preventivamente, para poder cuidar antes que venham as chuvas e depois do período de chuva, que é o período de seca, que realmente dá muita poeira e causa muito transtorno. Então esse trabalho preventivo seria uma patrulha, tipo uma patrulha de equipamentos, motoniveladora, caminhões-pipa, rolos compactadores, pá carregadeira, os caminhões para poder transportar o cascalho para poder regularizar a pista. Isso aí que seria o ideal para dar manutenção preventiva nas estradas vicinais de Patos de Minas. Segundo o especialista, não deve-se apenas reparar o problema. É preciso compreender a estrada e suas necessidades após a aplicação de materiais como o cascalho. Antes de colocar o cascalho, teria que fazer um trabalho de regularização do leito que já está lá existente. E aí fazer o seguinte, fazer uma proteção com descarga das águas de chuva, escoamento das águas de chuva no período chuvoso. Então, antes de iniciar o período chuvoso, o ideal seria que vocês, que a prefeitura ou as contratadas, fizessem esse trabalho preventivo, fizesse esse escoamento das águas pluviais para que não ocorra um transtorno de dar aquelas erosões no leito estradal. Esse monitoramento é muito importante, seria o fundamental seria esse monitoramento, seria uma visita às comunidades para ver o local onde é que está
mais agravado o problema, ou onde vai ser agravado o problema. Então essa visita teria que ser feita antes para poder a gente planejar e fazer a manutenção. Enfim, os problemas da zona rural de Patos de Minas poderão ser solucionados por meio de terceirização dos serviços. A empresa Paesan venceu a licitação e ficará responsável pelas estradas rurais. O contrato pode chegar até 4 anos e o valor é de R$ 1.643.912. Os trabalhos iniciam-se nesta terça-feira. Fomos contemplados com um chamamento público pelo município de Patos de Minas, e amanhã, na terça-feira, nós iremos já fazer uma visita ao distrito de Bom Sucesso, que lá me parece que é o local que está mais agravado o problema. Então nós vamos lá dar uma analisada e ver que tipo de equipamento que nós já vamos alocar para aquela comunidade. A luta contra o câncer de mama tem várias etapas. O tratamento depende da extensão da doença e as características do tumor. Mas um dos processos indicados é a mastectomia, quando a mama doente é retirada. Com o avanço da medicina, na maioria dos casos, é possível realizar a reconstrução imediata. A retirada das mamas pode ser indicada no tratamento do câncer, mas há a possibilidade de reconstrução e no mesmo dia em que são retiradas. Nós avaliamos integralmente essa paciente, vendo se ela tem condições de uma cirurgia associada. Então, na grande maioria das vezes, nós optamos por fazer uma reconstrução de mama imediata. O que significa? O mastologista entra, faz a mastectomia, ou seja, retira aquela mama doente, e nós da cirurgia plástica entramos, nossa equipe entra para fazer a reconstrução. Obviamente a gente vai ter já discutido com a paciente as possibilidades de reconstrução cirúrgica, e nesse mesmo momento a gente já ou reconstrói integralmente ou já deixa um gatilho para um próximo passo. O cirurgião plástico explica que há diversas possibilidades para a realização da cirurgia reparadora. A gente pode desde reconstruir através da colocação de uma prótese, que seria uma cirurgia mais rápida, ou a gente pode ter que usar um expansor, expandir essa pele para depois trocar por uma prótese. A gente pode fazer lipoenxertia, onde eu retiro a gordura de algum local do abdômen, do culote, para colocar essa gordura na mama. A gente pode realizar alguns retalhos, alguns exemplos são retalhos do grande dorsal, que é o músculo das costas, que a gente faz uma rotação para frente. O TRAN, que é um retalho do abdômen junto com o músculo reto abdominal, para também reconstruir a mama. A Liliane e a Nayara tiveram que realizar a mastectomia, processo encarado como parte para a cura. Então, eu comecei meu tratamento pela mastectomia, Então, assim, eu recebi o diagnóstico e já foi falado naquele momento, olha, nós vamos começar pela cirurgia. Então, assim, para te falar a verdade, foi muito esperada essa cirurgia, sabe? Porque a primeira impressão da gente é assim, eu quero tirar isso de mim, eu tô com um tumor, tô com um câncer, eu quero tirar isso de mim. Então, assim, eu não pensei, eu vou ficar sem mamas. Eu me agarrei, eu vou estar sem câncer, Então, assim, foi um processo bem tranquilo para mim. A indicação era de tirar somente a mama esquerda, que era a mama que estava doente. Mas por opção e pela minha idade, pelos fatores de risco, eu optei por estar fazendo a cirurgia total e bilateral. E aí a gente optou também, juntamente com o cirurgião plástico, e o mastologista, tá colocando primeiro o expansor e depois passa um tempo, aí a gente faz a reconstituição definitiva com a prótese. O ideal é fazer a reconstrução da mama assim que são retiradas, como optaram a Nayara e a Liliane. Quando a paciente volta depois de muito tempo, às vezes algumas possibilidades já não se podem ser colocadas, porque passou um pouco esse time, mas aí nós temos que discutir como que vai ser realizada a expansão desse tecido para colocar uma nova mama. O oncologista direciona o tratamento adequado e também encoraja para a mudança de vida e cultivo de hábitos saudáveis desde sempre, na tentativa também de afastar as chances de desenvolver o câncer. E diminuir a ingestão de alimentos ultraprocessados, industrializados, alimentos que têm muita caloria, que são o índice glicêmico muito alto,
esses alimentos que já vêm prontos, né, enlatados, embutidos, alimento que é só, por exemplo, macarrão instantâneo, refrigerante, suco de caixinha, porque eles vêm adoçados. Então esses fazem mal e estão relacionados a sobrepeso e obesidade. Então sobrepeso e obesidade tem relação com hiperestrogenismo, que é aumento das concentrações de estrogênio no organismo, e o hiperestrogenismo é um fator de risco conhecido para o câncer de mama. A pessoa tem que ter uma prática de atividade física regular, uma atividade física de moderada intensidade, que isso ajuda também a proteção cardiovascular e também a controle de peso, evitar exposição a cigarro e a álcool. No caso do câncer de mama, o álcool é um fator, né, de risco até mais importante que o cigarro, diferente de alguns outros tipos de câncer. E, sobretudo, ao ser diagnosticada com câncer de mama, a maneira como se encara a doença também é determinante. Que a gente precisa buscar nessas horas a nossa melhor versão e colocar ela em consonância com o universo. Se você colocar, com certeza, parte disso já está encaminhado. Aqui é possível sim, né, Vem? Daqui a pouco aqui no NTV News tem futebol, a previsão do tempo. A gente fala também que depois de reportagem, Patense consegue ajuda e agradece. E ainda iniciada a primeira Copa Patos de Minas de carabina, pistola, rifle e revólver. Teve início nesse fim de semana a primeira Copa Patos de Minas de carabina, pistola, rifle e revólver. A competição seguirá até dezembro. Depois de diversos meses fechado, o Clube Tiro Patos reiniciou as atividades com melhorias da estrutura dos estandes e com a promoção da primeira Copa Patos de Minas de carabina, pistola e revólver. A primeira etapa teve início no sábado. Nós tivemos um tempo aqui de interdição nessa área, onde a antiga presidência deixou algumas coisas a desejar, o Exército veio aqui e interditou. Ficou quase um ano fechado, a gente assumiu agora em abril, começamos várias modificações, reestruturações, principalmente na parte de segurança, tanto dos usuários quanto para a vizinhança, para a segurança dos vizinhos. O Exército veio aqui, verificou todas as instalações e elogiaram bastante. A gente, assim, hoje agora o Tiro Patos está acima da média em termos de segurança dos clubes aqui, não só de Minas Gerais, mas do Brasil inteiro. Após esta fase inicial de competição, o Clube do Tiro realizará a segunda etapa e final nos dias 3 e 4 de dezembro. Para o diretor de esportes, Diego Gontijo, mais do que uma competição, o evento é uma maneira de conscientizar sobre o uso de arma na prática do tiro esportivo. Exatamente. A gente está com um instrutor, né, um instrutor credenciado, né, fazendo a instrução dos atiradores e também o pessoal entender que o tiro esportivo é um esporte olímpico há mais de 120 anos nas Olimpíadas modernas, em todas as Olimpíadas modernas, e conscientizar a população que armas não matam. Quem mata são pessoas. A intenção da pessoa naquele momento é que faz ocorrer um homicídio. Entre os participantes da Copa, Débora França, que é a atual bicampeã brasileira na modalidade de carabina e uma promessa do esporte em Patos de Minas. É uma honra muito grande, né, poder participar desse clube que tem me apoiado muito. E assim, é muito gratificante, porque é uma coisa que eu não esperava e assim, tá, graças a Deus, indo pra frente, né? Destacando que os atletas do Tiro Patos sempre estão na cabeceira da pontuação do Campeonato Mineiro. Sempre tem atleta em todas as modalidades, seja tirar o prato, seja aqui embaixo que CPR, que é carabina, pistola, rifle, revólver. Os atletas do Tiro Patos sempre estão na cabeceira da pontuação. A competição está sendo promovida na sede do clube, que fica no bairro Cidade Nova, e acontece aberta ao público. A gente está aberto aqui ao conhecimento do público em geral, a gente tem instrutor capacitado para estar ensinando a pessoa que nunca teve contato com arma de fogo, que a gente tem que levar em consideração que tudo que envolve arma de fogo, a segurança tem que ser em primeiro lugar. Então a gente tem instrutor capacitado aqui para pessoas que não tiveram contato ainda terem esse conhecimento.
A gente fala de futebol agora, né? A rodada do final de semana foi importante para o Atlético, que venceu o Cuiabá e teve até o tropeço do Flamengo, né? Mas no Atlético nada de comemorar o título ainda, né? Vai se aproximando. Afinal, ainda faltam 11 rodadas. Importante do Atlético sobre o Cuiabá, só um lance para esquecer. O gol contra de Nathan Silva. Esse foi de amargar. O goleiro Everson não esperava o recuo do zagueiro. Bom, o Atlético não se deu por vencido, pelo contrário, tratou de reagir, ainda mais diante de um Mineirão com público recorde desde a volta da torcida, quase 31 mil torcedores. 2 minutos depois do vacilo, Keno cruzou rasteiro e Hulk marcou o gol do empate. Lance que precisou ser analisado pelo VAR e deu tudo certo. Ainda no primeiro tempo, Arana cruzou e Jair mandou uma cabeçada para dentro do gol. Hulk fez mais um na volta do intervalo, mas o gol foi anulado. Um jogo que o Galo foi superior em campo, mas com um adversário que surpreendeu. Eu não esperava o Cuiabá super fechado. Eu sabia que eles iam propor alguns momentos do jogo, marcar pressão, em outros sair no contra-ataque, né, posicionando os dois atacantes de forma inteligente por dentro, os dois por fora, e trazendo bastante risco, porque você tem que jogar no campo de ataque. A vitória do Galo representa um passo importante rumo ao título. O time que ameaça os alvinegros é o Flamengo, que perdeu para o Flu. E mesmo com 2 jogos a menos, os alvinegros têm uma vantagem de 13 pontos. Para o Departamento de Matemática da UFMG, o Atlético tem 95,4% de probabilidade de ser campeão e o Flamengo 3,5%. Mas o discurso do comandante do Galo é de cautela. Nada está resolvido. É uma diferença curta, porque ela pode ser 7 pontos de diferença e tem confronto diretos, tem com o Palmeiras também. Então, e os dois fora de casa, então eu não me iludo, eu sei que essa diferença é bom ter a favor, mas está longe de estar decidido, muito longe. Engana-se quem acha que aqui alguém está comemorando alguma coisa. É remar jogo a jogo, goleadas igual a de hoje, 1-0, 2-1, que vão importar lá no final. Para o Galo, restam 11 jogos no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso é justo contra o Flamengo no próximo sábado, às 7 da noite, no Maracanã. Antes, o Galo tem jogo de ida da semifinal pela Copa do Brasil contra o Fortaleza, na quarta, às 9h30 da noite, na Arena Castelão. Agora a gente está se expondo a outra decisão quarta-feira com Fortaleza. Também é outro engano, se alguém pensa, está decidido, não tem nada decidido. O futebol, ele é muito perigoso, tudo é muito perto, sucesso e fracasso. E a gente tem que tomar muito cuidado, humildade, feijão com arroz, é o que a gente vai fazer na quarta, no sábado lá com o Flamengo, enfim, fazer o melhor a cada jogo. Você acompanhou conosco aqui no News a história da Alessandra Lopes, uma autônoma que sofreu um acidente e teve as 2 pernas fraturadas, né? Teve fraturas nas 2 pernas e aí, sem conseguir trabalhar, precisava de ajuda para quitar o aluguel atrasado. Ela, inclusive, procurou a nossa equipe novamente, só que dessa vez para agradecer. O primeiro pedido veio em setembro. Alessandra trabalhava como vigia e, após ser atropelada, ficou impossibilitada de trabalhar por causa de uma fratura na perna direita. Na época, o pedido era para conseguir pagar o aluguel do apartamento. Entretanto, no dia 12 de outubro, ela voltou a pedir ajuda, pois ainda estava com o aluguel atrasado e, para piorar o estado dela, a mulher escorregou no banheiro e fraturou a outra perna. Eu estava tomando banho, né? E fui apoiar o pé direito, levei um choque, escorreguei e quebrei o pé esquerdo. E tô precisando de medicação. Tá aqui as receitas, né? Só um é R$300. Tem a bota, que já outro vai ter o retorno também, né? Tem a bota que eu vou ter que usar até a cirurgia sair. Ela é muito cara, não tenho condições. Morando com as 2 filhas e uma neta, ela segue acamada
e vivendo à base de medicamentos, tomando 2 remédios para a infecção na perna, um para a dor e outro para dormir. A diferença é que agora ela conseguiu a ajuda necessária, conseguiu receber doações e a reportagem gerou uma repercussão até em cidades mais distantes. Hoje, graças a Deus, eu ganhei a bota, eu ganhei a muleta, o dinheiro para pagar o aluguel, ganhei 3 cestas básicas. A moça de Uberlândia, ela vai ver essa matéria, ela me deu as medicações, a bota, a muleta, o irmão dela veio trazer a cesta básica aqui para mim. E eu, nossa, tem Uberlândia, a matéria saiu. Então, assim, eu só tenho que agradecer a todos. Hoje, o sentimento da mulher é de gratidão por toda a ajuda que recebeu da população e de alívio por estar com as contas em dia e conseguindo tratar as 2 fraturas. Dá uma sensação de alívio e agradecimento. Alívio, muito alívio. Agora tem a previsão do tempo no NTV News e a previsão é de chuva nos próximos dias no Alto Paranaíba e Noroeste e estabilidade na temperatura. Veja só. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Se você pensa em trocar seus óculos, já sabe onde ir, né? Pela previsão do IMET, a terça-feira no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro é de tempo nublado com pancadas de chuvas isoladas. Em Patos de Minas, a temperatura varia de 19 a 28 graus. Em Guimarães, a máxima alcança 27. Em São Gotardo, os termômetros marcam entre 19 e 25. Em Lagoa Grande, vai de 21 a 27 graus. E em Coromandel, mínima prevista de 20 e máxima de 29 graus para esta terça-feira. A seguir aqui no News tem análise da notícia. Vacina atrasada. 4.000 moradores de Patos de Minas não foram tomar a segunda dose contra a Covid-19. Vacinação de adolescentes será retomada. E o governador Romeu Zema fala da obrigatoriedade do uso de máscaras que pode cair em algumas semanas. É hora da nossa análise da notícia. Do meu lado está aqui Boaventura, para a gente discutir vários assuntos nessa segunda-feira, início de semana. Boa noite, Gui. Boa noite para você, Daí. Boa noite ao nosso telespectador. A gente começa falando de saúde, Gui. Um alerta, viu? 4.000 moradores de Patos de Minas não completaram o esquema vacinal. Essas pessoas tomaram a primeira dose, mas não aquela de reforço, né? O que significa que não estão protegidas aí contra o coronavírus. A vacina que teve mais faltosos foi a da Pfizer, né? E Patos de Minas, inclusive, vai receber 2.214 vacinas contra a Covid para a aplicação da primeira dose em adolescentes. A última remessa foi recebida em 3 de outubro. As doses serão aplicadas em jovens de 16 anos completos e nos faltosos de 17 anos. A imunização será no antigo projeto Saci, das 8 às 18 horas, conforme divisão por inicial do nome. Poderão comparecer também ainda as gestantes que ainda não receberam a primeira dose e adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, aqueles que faltaram à convocação anterior. O que nós temos então um percentual, uma quantidade de pessoas, tanto quanto alta, 4.000 pessoas que não foram tomar a segunda dose, principalmente da Pfizer. Pois é, sabe, aí nós temos 2 problemas muito sérios. Primeiro, o problema da própria pessoa que não vai lá tomar a dose de reforço e é necessário. Os especialistas dizem que é preciso que se tome a segunda dose. E em alguns casos, para alguns segmentos, será extremamente necessário, principalmente para os idosos, tomar a terceira dose, que é a chamada dose de reforço. Se a pessoa toma uma dose só, ela não está, de acordo com os fabricantes, de acordo com os cientistas, de acordo com quem fez as vacinas, ele não está totalmente imunizado. Ele precisa tomar a segunda dose para ficar com um nível de imunização sem perigo, sem correr perigo e sem oferecer perigo. Nessa situação, ele continua correndo perigo e oferecendo perigo, sendo perigoso para as outras pessoas. Do outro lado,
essas vacinas estão aí paradas. Essas vacinas precisam ser usadas. Se não forem usadas nessas pessoas, elas precisam ser passadas para frente. Então a pessoa, se não for tomar essa vacina, ela tem que falar, olha, eu não vou tomar a vacina. Ponto. Eu não vou, não quero mais. É um direito dela de não querer tomar a vacina. Depois arca com as consequências. Mas é um direito dela não querer tomar a vacina. Por outro lado, não pode oferecer risco para a sociedade, né? Porque não é só para a pessoa. É um risco de continuar transmitindo, de continuar se contaminando e passando esse vírus para as outras pessoas. O perigo de vir aí uma outra variante por conta desse desleixo de algumas pessoas, de a parte da população, uma parte muito pequena, ínfima, mais perigosa, né, porque não pode deixar de vacinar. Então é um problema muito sério. Agora, o que o município vai fazer com essas vacinas? Deixa guardada? Aí a grande pergunta, deixa guardada esperando essas pessoas que têm o direito, mas têm também a obrigação de ir lá tomar essa vacina e não cumpre a obrigação, só goza do direito? Como é que faz com essas vacinas? Deixa lá? Quanto tempo essa vacina vai perder? Então, a minha opinião aqui é que o município não espere, que o município não perca essas vacinas, porque ela tem um prazo de validade. Quando tiver aí num limite de aplicação, aplica no resto da população. Vamos imunizar o povo, quem quer ser imunizado. Porque quem não quer, à força, você não precisa pegar, não pode pegar. Agora, a prefeitura, eu não sei se tem isso, não sei se tem esse cadastro, se não tem, deveria ter, o cadastro de quem recebeu a primeira dose, a segunda dose, quem está pronto para receber. Isso num determinado programa, para depois comunicar a essa pessoa e não ser responsabilizado, o Estado, quando eu falo Estado, o poder público, não ser responsável, tanto o município, Estado, quanto a Federação, quanto a União, não serem responsabilizados, ou o poder, o Estado não ser responsabilizado pelo que acontecer em função dessa atitude dessa pessoa. Muito bem, já que a gente está falando de saúde, vamos colocar na tela aí os boletins da Covid de hoje e o comparativo com a semana passada. De acordo com o boletim epidemiológico de Patos de Minas, né, nessa segunda, há 30 dias o município não registra mortes por Covid. E do último boletim para este foram confirmados aí apenas 2 novos casos, né? Nós temos aí um percentual de cura hoje em 96,70%, um pouquinho maior do que na semana passada. Recuperam-se em casa 30 doentes. Semana passada eram 32, na sexta-feira, né? Nós temos aí também uma média de casos novos que baixou para 2,14, era 3,42 na sexta. E nessa verificação entre o dia 17 a 23 de outubro, verifica-se, portanto, aí, constata-se 2,14, que é a média de casos novos no município, bem diferente do que a gente viu lá no pico da pandemia, né? Temos também aí, como a gente disse, apenas 2 patenses internados, 2 moradores de Patos de Minas internados, um deles está em UTI e o outro paciente em leito clínico. Óbitos confirmados permanecem em 548, já que estamos há um mês sem registrarmos aí, portanto, óbitos da Covid-19, Gui, diferente do que a gente chegou a comentar aqui anteriormente, que a gente tinha aí uma média de casos baixa, não tão baixa como agora, mas era baixa, mas continuávamos tendo pessoas falecendo. Agora nós já temos aí 30 dias, né? Números extremamente favoráveis, né? Os números são espetaculares. O caminho que se aponta é para a gente vencer essa pandemia. Agora, não se pode relaxar, né? Não. O governo vai liberar a máscara. Bom, mas você tem que se cuidar. E se cuidar, eu estava vendo hoje uma estatística, o quanto caiu, né, a incidência de outros vírus, como o próprio vírus da H1N1, da gripe comum, essa gripe mutante que você tem que tomar a vacina todos os anos. O nível caiu demais. A venda de medicamentos contra esse tipo de vírus, ou para amenizar o problema da gripe, porque não cura, mas ameniza o problema da gripe, ou combate os sintomas, por exemplo, caiu vertiginosamente a venda desses medicamentos. Isso é porque, comprovadamente, o uso da máscara que protegeu as pessoas não só do coronavírus, mas de outras contaminações, né?
vírus que contaminam o pulmão e que provocam doenças do pulmão, né? Principalmente as mais graves. A incidência diminuiu muito, pneumonia, por exemplo, diminuiu muito. Por quê? Porque a máscara protegeu as pessoas. Então ainda é um momento de estar concentrado nesse combate, não pode relaxar. A gente tem esse assunto já, Gui, falar das máscaras, como você citou aí, foi bom lembrar. Mas antes a gente vai mostrar a ocupação de leitos, que tem se mantido também em baixa, né? A ocupação de leitos por Covid por pacientes de Patos de Minas é a menor dos últimos meses nos hospitais públicos e privados. Voltamos a ter aí um 0% de pessoas em leitos clínicos na rede pública, o que é, como você disse, uma situação de números bem favoráveis. Na minha humilde opinião, é uma vitória imensa aí para a ciência, porque após a boa parte da população estar aí imunizada, nós tivemos aí essa redução de casos e de internações, depois de passarmos por um período tão crítico lá no mês de abril, março, abril, maio, né? E de lá para cá a gente viu essa situação reduzindo justamente pela vacinação. Mas vamos então, já que você citou a questão aí, pode voltar para mim aqui, Luiz? Já que você citou aí a questão das máscaras, Gui, o governador Romeu Zema disse em entrevista nessa segunda-feira que o fim do uso obrigatório de máscaras em ambientes abertos no estado é uma questão de semanas, né? O chefe do executivo não detalhou a medida, mas afirmou que a proteção seguirá obrigatória em ambientes específicos. O Romeu Zema destacou ainda os indicadores positivos da Covid-19 no estado e, por isso, esta decisão aí de vai desobrigar o uso de máscaras em Minas Gerais. Pois é, e aí eu pergunto para você, a pergunta fundamental, você vai deixar de usar a máscara? Não. Curiosamente, me deixa um pouco apreensivo não usar máscara, então eu vou continuar usando pelo menos por um bom período. Então aí é uma questão de colocação, né? É uma questão de ponto de vista, porque o Estado diz para você, olha, não está mais proibida, mas ele não pode te proibir de usar também. E aí é uma questão do seu ponto de vista, dizer o seguinte, eu quero me proteger, quero proteger as outras pessoas, eu vou continuar usando a máscara. E você vai continuar protegendo você e protegendo as outras pessoas. Muito bem, vamos fazer uma parada rápida aqui na nossa análise, já. Aqui no News, mais reclamação da demora de atendimento na UPA, em Patos de Minas. Vamos falar também de um caminhão que tombou na pista e 2 pessoas ficaram feridas em acidente próximo a Rio Paranaíba. E corpo de homem que se afogou no Rio Paranaíba é encontrado. E além disso, preços do diesel e da gasolina são reajustados de novo. Militares do Corpo de Bombeiros de Patos de Minas localizaram nesta segunda-feira, no Rio Paranaíba, o corpo de um homem de 47 anos, desaparecido neste domingo, na tarde de ontem, né? Ele estaria nadando com outra pessoa quando se afogou, né? Quando ali desapareceu em meio às águas. Os trabalhos do Corpo de Bombeiros começaram ontem e hoje pela manhã, no final da manhã de hoje, conseguiram localizar esse homem de 47 anos que foi ali encontrado. O pessoal da perícia da Polícia Civil esteve no local, realizou ali os procedimentos de praxe e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal. De novo, a UPA de Patos de Minas é destaque aqui no NTV News, viu? Os espectadores enviaram para a gente imagem da unidade de pronto atendimento nesta segunda-feira, cheia mais uma vez. O jornalista da NTV perguntou qual o motivo que a lotação, para essa lotação, né? E a gente ainda aguarda a resposta do município. O Gui, aí, nós temos essas imagens aí, Luiz, da UPA? É um fator que a gente já tinha, inclusive, comentado aqui e é uma situação que vai continuar ocorrendo justamente pelo fechamento de São Lucas, por um problema já anterior que a gente tinha também, né? Eu estava vendo aqui justamente isso, a pessoa mandando imagens aqui para a gente, né, da UPA cheia, né? A UPA lotada. Esse aí o pessoal que chegou às 14 horas para ser atendido lá. Uhum. E essa imagem foi mandada há poucos instantes do início do jornal aqui para a nossa produção. Olha, infelizmente, a gente tem que entender o seguinte, sabe, quando eu brigo aqui, quando eu falo a respeito de o Estado destinar 15 milhões para isso, 10 milhões para não sei o quê, nós precisamos de hospital aqui em Patos. Nos ajude.
O governador tem que trazer dinheiro para a gente construir um hospital aqui em Patos de Minas. Nós precisamos de porta para atender esse pessoal. A UPA é muito pequena para atender Patos e região, porque é muita gente da região que vem consultar ali na UPA, que vai lá para a UPA para tentar uma consulta, para tentar uma vaga e dali sair para um outro hospital, coisa que também não está acontecendo porque os nossos hospitais também estão lotados. Vide o que acontece com o Hospital Regional. O Hospital Regional não tem vaga para absolutamente nada. O Hospital Regional hoje, se for para atender uma pessoa que vem da UPA, ou atende na vaga zero, ou atende o socorro do SAMU ou do Corpo de Bombeiros. Não está atendendo mais nem urgência, está atendendo só emergência. Nós precisamos de construir portas, abrir portas para o atendimento. Nós tivemos portas fechadas. Abrimos a Santa Casa, que maravilha que nós abrimos a Santa Casa em Patos de Minas para atender pelo menos a região. Mas eu estou falando para atender esse pessoal que pega o ônibus lá no Caramuru, que pega o ônibus lá no Jardim Esperança, que pega o ônibus lá no Sebastião Amorim, lá no Jardim Panorâmico, e vai para a UPA, e chega na UPA de ônibus às 2 horas da tarde e fica lá até 10, 11, meia-noite. Quando sai de lá, não tem ônibus para ir embora. Vai embora de que jeito? Muitas vezes levando crianças para consultar lá na UPA, buscando o socorro do atendimento lá na UPA. E fica lá 10, 11, 12 horas esperando um atendimento. Sabe, a gente precisa de tratar desse pessoal. O dinheiro dos nossos impostos não serve para isso. Vai servir para quê? Porque saúde é uma coisa que é prioridade. Saúde é prioridade. Se você não tem saúde, você não tem absolutamente mais nada e não precisa ter absolutamente mais nada. Porque se não tem saúde, você vai morrer. É preciso que os nossos políticos, é preciso que quem tem o poder, é preciso de quem senta na frente do governador, diga para ele, fala: governador, tem muito dinheiro aí caindo no colo do governo do estado. Cadê o dinheiro lá da barragem lá, Brumadinho? Cadê o dinheiro de Brumadinho? A indenização de Brumadinho? Precisamos desse dinheiro aqui para construir um hospital. Inclusive para ajudar os outros 32 municípios da macro-região do Noroeste. Porque se você constrói um hospital para Patos de Minas, vai atender com mais dignidade o povo de Patos de Minas e vai abrir vagas nesses hospitais que não tem vaga, tem fila. Fila para as pessoas serem atendidas. Um problema de ortopedia, a gente tem falado muito disso aqui, o problema de ortopedia demora meses. A pessoa quebra um braço, cola o braço, cola errado. Quando vai ser atendido no hospital regional, tem que quebrar de novo para fazer. Olha só que sofrimento que você impõe uma pessoa dessa por uma questão de falta de dinheiro que a pessoa não tem, porque o Estado tem o dinheiro. Então é complicado, é muito complicado. Às vezes a gente pede aqui e às vezes há até uma certa rejeição naquilo que a gente pede. As pessoas pensam que a gente está fazendo pressão. Não é pressão. Pressão é o que o povo está sofrendo lá. Numa UPA dessa aí que está toda desarrumada, que está com colchão rasgado, está com cadeira quebrada, está suja, está com mofo na parede. E eu estava falando hoje a respeito disso, e eu quero lembrar aqui mais uma vez que é uma oportunidade para falar a respeito dessa questão da UPA. E agora não, porque agora nós vamos fazer um projeto para a recuperação da UPA. Por que não faz isso no dia a dia?
Por que não faz na manutenção? Não dá manutenção no dia a dia. Se rasga um colchão, se tem um colchão rasgado e esse é o problema do dia, é muito mais fácil resolver do que ir deixando acumular esses problemas todos para chegar numa hora e gastar um montante de dinheiro que a gente não tem para gastar. Que a gente não sabe de onde vai sair esse dinheiro para reformar a UPA. E aí demora muito mais, e aí o problema lá dentro aumenta. Sabe, é má administração, é falta de olhar com o olho de um dono, por exemplo. De dono do lado bom da coisa, né? Para cuidar e para não deixar estrangular. E vamos mostrar, mudando de assunto, mostrar um acidente que aconteceu na BR-354. Agora, no final da tarde, no meio da tarde, né? Equipes do Corpo de Bombeiros de Patos de Minas atenderam essa ocorrência no trecho conhecido como Curva do Belvedere, lá no município de Rio Paranaíba. O veículo saiu de São Gotardo com uma carga de verduras que seria levada até Teresina, no Piauí. No entanto, ao chegar no quilômetro 301, acabou se descontrolando aí em meio à curva. Como você vê ali, tombou, né, na lateral da rodovia, deixando pelo menos 2 pessoas feridas. O passageiro de 47 anos sofreu ferimentos leves, mais leves, né, e foi encaminhado ao atendimento médico em Rio Paranaíba. Já o motorista, que tem 36 anos, ele ficou preso às ferragens, com graves ferimentos, e os militares do Corpo de Bombeiros trabalharam ali intensamente desde o meio da tarde, terminaram ali conseguiram tirar ele de lá por volta já das 7 horas da noite, né? De onde ele estava em meio à estrutura da cabine ali, um dos braços ficou preso, perdeu bastante sangue, teve que os socorristas improvisar um torniquete ali, né, para poder estancar o sangramento, até que ele fosse retirado e ele foi encaminhado para o Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas. O trânsito não chegou a ficar paralisado no local, não. A Polícia Militar Rodoviária fez ali o monitoramento e depois seguiu o tráfego. Gui. É outra coisa que não se entende, né? Porque Curva da Morte, Curva do Belvedere e tantas outras curvas, e Curva dos Moreiras, e Curva não sei da onde, que provocam acidentes sistematicamente na nossa região e nenhuma providência tomada. A curva está lá do mesmo jeitinho, sem ninguém tocar em nada. E agora, um agravante, a 354, todos aqueles redutores de velocidade, eles foram retirados, né? Então, aquilo também não é a solução para esse tipo de coisa. Não, mas estatisticamente aumentaram os acidentes em trechos onde não tem, né? Os trechos continuavam matando e dando acidente com ou sem aqueles redutores de velocidade. O que faz dar esse tipo de acidente aí é erro técnico, é erro de engenharia. O excesso de velocidade do motorista. Sim, o excesso de velocidade, porque a via não foi feita naquele local ali, ela não suporta uma determinada velocidade. E aí, se a gente tivesse um redutor de velocidade, ele reduziria e não teria acidente. Nem sempre, porque às vezes a pessoa aqui, por exemplo, na Curva da Morte, colocaram um redutor de velocidade, não adiantou nada. Vamos falar, já que a gente está falando de trânsito, vamos falar de preço de combustíveis, Gui. Olha só, os preços da gasolina e do diesel serão reajustados de novo. O anúncio foi feito pela Petrobras nesta segunda-feira e valerá a partir de amanhã. Com a alta, o preço médio da venda da gasolina passará de 3,19 por litro, um reajuste em média de 21 centavos, né, por litro, e com uma alta de 7,04% para a gasolina. O litro do diesel, né, terá aí um reajuste médio de 9,15%, o diesel de 9,15% nesse reajuste, que vale a partir de amanhã, terça-feira, mais um para a nossa conta, viu, Gui? Só mais um. Outros virão por aí. E aí tem uma questão, né? Nós temos aí um agravamento. Apesar que Minas Gerais fez o congelamento, o que não agradou em si totalmente os tanqueiros que estavam de greve na semana passada, mas já foi feita uma movimentação, pressão, né? Uma pressão que acabou o governador tentando segurar essa questão da alíquota. O governador do estado de Minas Gerais errou mais uma vez, porque o problema não é esse. O problema não é você congelar o tanto que você está, porque o combustível está aumentando sistematicamente. O combustível aumenta sistematicamente e vai continuar aumentando.
Ele está aumentando no mundo. Agora, a carga tributária que nós temos aqui não é o simples congelamento. Não, nós vamos parar aí nos 12% do ICMS, vamos cobrar só isso aí, não vamos aumentar. Pode aumentar a gasolina que a gente vai continuar cobrando, mas já cobra caro. Não resolve, né? O problema é que congela, mas congela lá no alto, no limite máximo. Se fala, não, nós vamos voltar a cobrar o que a gente cobrava aí há 5 anos atrás. Ótimo. Aí resolveria o problema no preço do combustível. Agora, o caminhoneiro não está conseguindo rodar mais, o caminhoneiro não está conseguindo pagar suas dívidas, o Brasil para. É um perigo danado isso que está acontecendo, porque o Brasil para. O frete não aumenta de acordo com o que aumenta a despesa. E aí a matemática do caminhoneiro não bate, ele para. A conta não fecha, né? Ele para. Já que você está falando de estradas, nessa edição do NTV News, Gui, nós mostramos que a Prefeitura de Patos de Minas contratou uma empresa para fazer, né, ou para consertar as estradas rurais do município. Para consertar, né, a manutenção. O valor para isso ultrapassa R$1.600.000, meu caro Gui. Pois é, essa é a notícia de hoje à tarde da contratação de uma empresa para resolver os problemas das estradas vicinais aqui do município de Patos de Minas, com um valor de uma verba aí de R$1.600.000 e poucos, me parece que essa é a verba. Agora, não vai dar, porque se não dava esse R$1.600.000, se essa verba que foi represada e que o município segurou durante esse ano de 2021 para não gastar, e as estradas chegaram nas chuvas do jeito que chegou, aí vai ter que tirar o dinheiro, se não dava para fazer isso aí, para fazer esse conserto, usando o próprio pessoal, usando a mão de obra que ela já paga lá do barracão. Como é que ela vai tirar desse dinheiro um quinhão para pagar uma empresa? Porque a empresa não vai vir trabalhar de graça, ela vai vir por uma parte desses R$1.600.000. Então já vai tirar de material que precisa ser usado, né? de combustível que precisa ser usado, de aluguel de máquina que precisa ser usada. Não vai dar esse dinheiro. Infelizmente, nós estamos no meio do caminho, nem para frente, nem para trás. A gente não sabe para onde vai e a prefeitura, na minha opinião, deu mais um tiro nada. Com essa a gente fecha a análise e amanhã a gente se encontra aqui novamente. Com o maior prazer. Boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. Boa noite a todos, amanhã a gente se encontra. Até lá.